capítulo 3, versículo 22. Todos acharam? Amém? Amém. Assentados mesmo. Vamos deixar aí agora a academia um pouquinho de lado. Vamos ficar aí sentadinho um pouquinho. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 22, diz assim: Depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Versículo 30. Ele deve tornar-se cada vez maior e eu devo diminuir cada vez mais. Algumas versões vai dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. Você pode dar uma glória a Deus ao Senhor? Hoje nós estamos falando sobre a igreja perseguida. A igreja trouxe esse tema, o domingo da igreja perseguida. E isso é uma realidade para os nossos dias, isso é uma realidade da igreja cristã, não é de hoje. Se você meditar na Bíblia Sagrada, desde o início, a igreja ela sofre perseguições, a igreja sofre as suas afrontas, a igreja sofre confrontos, e é certo que isso não vai acabar. Até que Jesus venha buscar a sua igreja, nós iremos continuar nesse tempo de perseguição, nós iremos enfrentar dificuldades, nós iremos enfrentar afrontas, circunstâncias que vão nos querer fazer parar muitas das vezes. Mas hoje eu quero falar com você não sobre a igreja perseguida, mas sobre aqueles que são os mensageiros da igreja perseguida. Aqueles que são os encarregados de levar a mensagem, de compartilhar aquilo que deve ser compartilhado. A igreja ela só é perseguida quando a igreja compartilha algo. Uma igreja que não prega a palavra, uma igreja que não vive um tempo de oração, uma igreja que não se consagra ao Senhor, essa igreja ela não vai sofrer afrontas. Uma igreja que não prega o verdadeiro evangelho, uma igreja que usa do púlpito para outros tipos de assuntos que não edificam a igreja, que não levam a igreja a um avanço espiritual. E certo que assuntos na área da psicologia, assuntos como compartilhar da família, tudo isso é importante para a igreja, tudo isso é válido. Mas o que eu estou dizendo é que muitos nos dias de hoje estão ensinando falsos ensinamentos, trazendo falsos ensinamentos à igreja, ensinamentos esses que não edificam a igreja, que não levam a igreja adiante, que não fortalecem o coração do povo. E hoje eu quero falar com você sobre um mensageiro do rei. Nós somos os mensageiros do rei. Nós somos aqueles que são os encarregados de preparar o caminho do nosso Senhor. Nós somos aqueles que são os encarregados de cada dia mais, diminuir ainda mais, para que o Senhor cresça todos os dias. Nós somos aqueles que são os encarregados de ter uma identidade em nós, mas não uma identidade mediante as coisas deste mundo, mas mediante aquilo que Cristo é nas nossas vidas. Para nós entendermos esse texto, como o Bispo Pérez sempre comenta, todo o texto tem o contexto, e eu quero falar com você primeiramente do contexto da história desse mensageiro. O contexto mais detalhado deste homem vai estar no Evangelho, segundo escreveu Lucas, onde no tempo de Herodes, um sacerdote chamado Zacarias, ele está ali cumprindo a sua escala, ele está cumprindo um dia da sua programação semanal. Para você ver como nos tempos antigos a escala ela já existia. Era separado uma escala semanal, um grupo tinha uma responsabilidade de servir no templo, de entrar no Santo dos Santos. Algumas pessoas eram separadas para isso.
E no dia da escala de Zacarias, ele estava servindo ao Senhor, ele estava adorando ao Senhor, e ele tem uma oportunidade de adentrar no Santo dos Santos para queimar incenso. Enquanto Zacarias está queimando o incenso no Santo dos Santos perante o Senhor, tem um povo inteiro que está fora do templo, queimando, aliás, tem um povo inteiro fora do templo orando ao Senhor, se entregando ao Senhor em oração e súplicas. Zacarias, queimando o incenso, agora recebe uma visita de um anjo. Este anjo se apresenta a Zacarias dizendo: Zacarias, o Senhor ouviu a tua oração, o Senhor atendeu o teu pedido, e o Senhor concederá um filho a você e a sua esposa. O nome da esposa de Zacarias era Isabel, uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos. Zacarias e Isabel já eram um casal de idade, avançada. Aos olhos humanos é fato que eles não poderiam realmente ter filhos, mas o próprio anjo, na palavra do Senhor, vai finalizar a mensagem dizendo: porque para Deus nada é impossível. Zacarias recebe essa mensagem do anjo, porém, assim como todos nós, em diversas situações da nossa vida, Zacarias, ele duvidou da palavra do anjo. E porque Zacarias duvidou, houve uma penalidade para aquilo que Zacarias fez. O anjo olha para Zacarias e diz, aliás, Zacarias olha primeiramente para o anjo e diz: olha, eu já sou um homem de idade, como pode eu agora ser pai? Minha esposa é estéril, como que pode isso acontecer? O anjo, por nome de Gabriel, ele vai dizer o seguinte: olha, Zacarias, eu trabalho diretamente com o Senhor, e ele me mandou como um mensageiro aqui para te entregar este recado, mas porque você duvidou, você agora irá ficar mudo. Você não falará mais até que se cumpra o dia dessa promessa. Zacarias imediatamente fica mudo. Zacarias agora precisa comunicar ao povo que está fora do templo em libras, em gestos, em ações, mas sem falar, porque a sua fala está retida, porque ele não acreditou naquilo que o anjo estava lhe entregando. E aqui eu quero abrir um parêntese nesse contexto. Zacarias, ele olhou, meus irmãos, para a circunstância. Zacarias olhou para o seu eu. Zacarias olhou para a sua situação atual. Quantos de nós, quando recebemos um recado do Senhor, algo que o Senhor tem a compartilhar com as nossas vidas, olhamos para as nossas necessidades, olhamos para o nosso eu, e esquecemos de olhar para aquele que está falando aos nossos corações. Aquele que está muitas das vezes dizendo: vai adiante porque eu estou com você. Segue firme porque eu estou contigo. Continua nessa peleja porque eu estou com você. Aquilo que você tem clamado eu vou prover para mostrar para você que eu estou contigo. Quantos de nós olhamos para as nossas necessidades e acabamos que sendo penalizados pelas situações que estão ao nosso redor e ao nosso derredor? Zacarias enfrenta isso. Ele foi penalizado porque duvidou, porque olhou para o seu próprio eu, como um homem já de idade, uma mulher estéril e de idade. Zacarias agora tem uma missão. Zacarias precisa compartilhar com o povo de que ele teve uma visão no Santo dos Santos. E ele precisa compartilhar à sua família que ele também recebeu de Deus uma bênção. O povo está do lado de fora do templo, apreensivo, porque Zacarias está dentro do templo já há muito tempo. O povo já estava esperando com grandes expectativas, porque Zacarias estava há bastante tempo queimando incenso. Quando Zacarias sai do templo, a palavra do Senhor diz que Zacarias, ele apenas gesticula para o povo o que aconteceu. O povo entendeu que Zacarias, ele teve uma visão, mas que ele foi penalizado devido a uma ação sua. Zacarias agora parte para a sua casa. Zacarias comunica para a sua esposa de que ele agora seria pai e ela teria um filho. Ela, logo passados 5 meses, começa ali a compartilhar da sua gestação. No 6º mês da gestação de Isabel, acontece um fator também muito importante na vida de outra mulher chamada Maria. Maria, como todos nós sabemos, recebe a bênção de ser a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maria recebe essa informação do anjo e logo também ela recebe o seguinte recado: Maria, confie, porque Isabel também está grávida. E o filho ao qual ela carrega é aquele que vai abrir o caminho para o seu filho, para o Senhor nosso Salvador.
Logo, Isabel, em alguns dias, recebe a visita de Maria. E aqui começa algo muito extraordinário na vida desse mensageiro, meus irmãos. Porque quando Maria vai visitar Isabel, e Isabel escuta a voz de Maria entrando na casa, Jesus Cristo e João Batista, na barriga da mãe, começa a se movimentar. João Batista e Jesus começam a pular dentro da barriga de cada uma das suas mães. A palavra vai nos dizer isso. Quando eles começam a se agitar, irmãos, ali nós aprendemos algo. Que quando o mensageiro se encontra com o seu mestre, não há algo melhor que nós devemos fazer, a não ser celebrarmos, alegrarmos-nos, estarmos felizes por estar encontrando com o nosso mestre. João Batista sente essa satisfação. Ele pula dentro da barriga de Isabel. Jesus Cristo pula dentro da barriga de Maria. Imagina que coisa maluca, irmãos. Duas crianças que nenhuma das duas estão se vendo, mas porque há uma presença sobrenatural se encontrando, ali acontece um movimento sobrenatural. Ali começa a ser compartilhado para com aquelas mulheres, que ali tinha um Senhor e ali tinha um mensageiro. A pergunta que eu quero fazer para você é: quando você encontra com o seu Senhor, meu irmão, você sendo um mensageiro, como que você se apresenta a Ele? Você se apresenta ao seu Senhor com uma celebração? Você se apresenta ao Senhor com bastante alegria? Você se apresenta ao Senhor pulando em sua presença porque você está vendo o seu Senhor, porque você está sentindo a presença do seu Senhor? Ou você simplesmente deixa passar desapercebido aquela ocasião? Você simplesmente deixa passar este momento importante que você está na presença do seu Senhor? Como que é a sua conduta quando você, sendo um mensageiro, se encontra perante o seu Senhor? Perante aquele que você chegou para preparar o caminho, para que não somente você mais seja o alcançado, mas outras vidas sejam alcançadas. João Batista não vem para receber a presença de Jesus Cristo e simplesmente ficar para Ele. Ele recebe a unção, ele recebe a autoridade e ele vai preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. A partir disso, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês duas características importantíssimas desse mensageiro e que são válidas para os nossos dias, para que nós possamos entender qual é a nossa finalidade aqui nessa terra. Para que nós fomos chamados? Por que nós estamos aqui? Será que nós estamos aqui simplesmente porque nós temos um carinho ou uma aproximação com o nosso pastor, seja o pastor Adam, seja o pastor Pérez? Será que nós estamos aqui porque é um bom ambiente para se cultuar ao Senhor? Será que nós estamos aqui só porque os nossos filhos são bem tratados aqui neste lugar? Será que nós estamos aqui somente para cumprir uma agenda? Qual é a finalidade de nós estarmos aqui? Qual é o propósito de nós estarmos neste lugar? É somente para dizer que congregamos em um lugar? É somente para expressar para outras pessoas que frequentamos uma igreja evangélica e ali estamos na quarta, quem sabe no domingo pela manhã, no domingo à noite, na sexta-feira da intercessão, nas programações dos ministérios? Qual é a finalidade de nós estarmos aqui? E a primeira característica importantíssima desse mensageiro, que eu quero compartilhar com você, é a respeito da sua identidade. Este mensageiro que nós estamos falando aqui nessa noite, meus irmãos, ele tem uma identidade não ligada às coisas terrenas, porque este mensageiro, ele se vestia com pele de camelo, este mensageiro, ele se alimentava de, me ajuda agora, Bispo Pérez, por favor, mel silvestre e gafanhoto, deu um branco. Este mensageiro, ele não traz na sua identidade ou no seu eu os holofotes do templo da época. Ele não traz na sua identidade os manjares entregues nos templos. Ele não traz na sua identidade as melhores vestimentas. Ele não traz na sua identidade aquilo que muitos achavam ser o ideal para um profeta, para alguém que trazia a mensagem. Este mensageiro, por um determinado momento, foi chamado de Zacarias. A sua vizinhança chamava ele de Zacarias. No momento em que Isabel diz, não, o nome dele é João.
A vizinhança olha e diz o seguinte: mas ninguém na tua descendência tem por nome de João. Por que agora o nome do menino vai ser João? Zacarias, ainda mudo, irmãos, pede uma tabuinha e ele escreve ali dizendo: o nome deste rapaz é João. Mas a sua identidade quase foi alterada. Quase que ele foi chamado de Zacarias, mas havia um propósito para que ele fosse chamado de João. Veio dos céus esse propósito para a sua identidade. A identidade deste homem não era algo que fosse atrativo aos olhos de muitos. Por que eu quero dizer isso para você? No texto que nós lemos, no versículo 28, ele vai dizer o seguinte: vós mesmo me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. No Evangelho, segundo escreveu Lucas, alguns homens, sacerdotes e levitas vêm questionar a João Batista, e eles começam o questionamento dizendo o seguinte: quem és tu? Nos enviaram aqui para saber quem és tu. Tu és o Cristo? João Batista diz: não, não sou. Tu és Elias? Não, não sou. Tu és o profeta esperado? Não, eu não sou. Pois nos diz logo quem és tu, porque tem gente incomodada com a tua identidade, tem gente incomodada porque não sabe quem tu és, tem gente incomodada porque estão querendo saber quem és tu. Diga logo quem é. Estes homens, se eles fossem da época deste momento aqui, se eles fossem nordestinos, eu acredito que eles olhariam e diriam: bora, macho, fala logo quem tu é, deixa de conversa fiada, nos mostra logo quem és tu. João Batista, quando ele traz essa resposta para estes homens, meus irmãos, ele responde dizendo o seguinte: eu não sou o verbo, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou o Cristo, eu vim apenas preparar o caminho para ele. Eu não sou a luz, eu sou apenas a testemunha da luz. Sabe o que nós aprendemos com João Batista, meus irmãos? Que nós muitas das vezes estamos procurando nossa identidade nas coisas desta terra, mas João Batista está fazendo menção daquilo que Isaías diz, que ele vem para preparar o caminho do Salvador. Quem? A voz que clama no deserto. A identidade de João Batista, meus irmãos, está naquilo que a Bíblia diz que ele é. A voz que clama no deserto, que veio preparar o caminho para o Salvador. Você sabe qual é a tua identidade? Mergulhe na palavra do Senhor, porque você é aquilo que a tua Bíblia diz que você é. Você não é ligado às coisas desta terra. Você não é um bom engenheiro, você não é um bom médico, você não é um bom veterinário, você não é uma boa psicóloga. Você, antes de tudo, é aquilo que a Bíblia diz que você é. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E o que a Bíblia diz que eu sou, meus irmãos? A Bíblia diz que eu fui resgatado e remido pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que eu fui tirado do lamaçal de pecado, do mundo das trevas, para a sua maravilhosa luz. A Bíblia também vai me dizer que no mundo eu vou ter bastantes aflições, mas tem de bom ânimo, porque aquele que nos chamou, ele venceu, e por isso nós também iremos vencer. A sua identidade não está ligada nas coisas terrenas. João Batista entendeu isso. Ele entendeu que ele não era o Cristo, que ele não era o verbo, que ele não era a luz. Ele era a voz que clama no deserto. Ele era aquele que veio preparar o caminho para ele. Ele era apenas a testemunha da luz. Qual é a tua identidade hoje como cristão? Onde você tem mergulhado para enxergar a tua identidade? Será que nós estamos nos aprofundando nas Escrituras para sabermos quem somos? Será que nós olhamos ainda para as Escrituras para saber quem somos? Será que nós meditamos na palavra de Deus para ver se algo aqui se identifica com a minha vida, com a minha situação? Tudo que você meditar na palavra do Senhor vai ter sempre algo direcionado para a minha vida e para a sua vida. Até mesmo nos detalhes mais difíceis de identificar.
Existem 3 nomes na palavra do Senhor que se chamam Elisama, Eliada e Elifelete. Deus conhece, Deus salva e Deus ouve. Você imagina Elisama, Eliada e Elifelete. Na Bíblia Sagrada nós compreendemos que na nossa identidade Deus está a nos conhecer. Na nossa identidade Deus está a nos ouvir. Na nossa identidade Deus está a nos dar livramentos. É só você meditar na Bíblia Sagrada que você vai compreender qual é a sua identidade. Você não é alguém que foi criado pelo acaso ou para o acaso. Você é alguém que foi chamado para um propósito, ser o mensageiro do rei, a voz que clama no deserto, que veio preparar o caminho para ele, ser a testemunha da luz. Quantos creem assim? Diga glória a Deus. O segundo e último aspecto deste mensageiro está na sua missão. Este mensageiro, ele enfrenta um período de religiosidade muito profunda. Este mensageiro, ele enfrenta um período em que os templos eram tidos como um ponto de negociação para enganar os pobres, para enganar aqueles de menor expressão na cidade. Este mensageiro enfrenta um tempo em que falsos ensinamentos surgiam frequentemente. Falsos mestres surgiam todos os dias. Este mensageiro vive um tempo em que a hipocrisia reinava. A falsidade tomava de conta. Muitos traziam mensagens no intuito apenas de enganar o povo, no intuito apenas de ludibriar o povo, de trazer o povo para si, mas apenas para se beneficiar. Parece muito com os dias atuais. Homens e mulheres que estão muitas das vezes negociando com igrejas para ministrar a palavra, querendo valores absurdos, como se fossem semideuses, como se na oração e na palavra deles, algo de sobrenatural pudesse acontecer, diferente da vida do irmãozinho lá de 80, 90 anos. Homens e mulheres que estão muitas das vezes nos altares das igrejas, e depois de um tempo, caem em si, e trazem a uma realidade de que a sua vida não era aquilo que eles estavam vivendo. Começam a se revelar em meio às homossexualidades, em meio aos adultérios, às fornicações. É um tempo de hipocrisia que João Batista está vivendo. No meio dessa hipocrisia que João Batista está vivendo, eu tenho a plena certeza que ele não pregaria aqui neste lugar. Eu tenho a plena certeza que ele não iria querer estar ministrando somente quando dessem o púlpito para ele. Somente quando fosse o dia da sua escala para ele pregar. Porque João Batista, meus irmãos, enquanto muitos estão penetrados dentro do templo, enganando um povo, João Batista começa a criar uma igreja no meio do deserto. Em vez de João Batista ir atrás do povo, João Batista conduz o povo para si, por meio de uma palavra que parece nos dias de hoje ser algo sobrenatural, algo totalmente diferente: arrependimento. João Batista, quando ele faz a menção dizendo raça de víboras, ele está fazendo menção desses hipócritas, destes homens fariseus que viviam uma vida tentando enganar um povo. João Batista está pregando uma mensagem que aos olhos de muitos, e principalmente nos dias de hoje, é uma mensagem agressiva. Às vezes as mensagens lá no Instagram, quando falam que se nos dias de hoje João Batista pregasse, ele possivelmente seria cancelado, ele não teria muitos seguidores, os seus vídeos no YouTube não teriam muita ênfase, não dariam muito ibope, ninguém queria publicar as mensagens de João Batista, ninguém queria trazer João Batista para pregar na igreja, porque João Batista ia pregar arrependimento, João Batista ia pregar por remissão de pecados, João Batista ia pregar pelo novo nascimento, João Batista ia pregar por aquilo que muitas das vezes tem gente que está omisso a pregar. Arrependimento e remissão de pecados é o que nós precisamos para o dia de hoje. Se nós estivermos vivendo uma vida que não condiz com a palavra de Deus,
A palavra para os nossos dias é: raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista não está preocupado com os holofotes, se vai ter luz em cima dele. João Batista não está preocupado com o cargo. João Batista não está preocupado se depois da mensagem ele não será mais convidado. João Batista não está preocupado, meu irmão, se vai ter 10 vidas aceitando a Cristo, ou se vai ter 100, ou se não vai ter nenhuma. Porque a preocupação do mensageiro, a missão do mensageiro é preparar o caminho para o Salvador. Doa o que doer, custe o que custar, devemos pregar a verdade, a palavra da verdade. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de João Batista está a ferir os ouvidos de muitos, mas João Batista está a cumprir a sua missão. No Evangelho segundo escreveu Marcos, vai nos dizer que João Batista, com uma igreja no deserto, pregando o batismo de arrependimentos para a remissão de pecados, ele dizia isso, meus irmãos: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Para os falsos mestres, fariseus que iam até o deserto ouvir João pregar, ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Para os publicanos ele dizia: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Para os soldados ele dizia: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o seu salário. Para todos ele dizia: eu vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João ainda completa a mensagem dizendo: ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Porém, em uma das suas mensagens, e aqui para mim é uma das mensagens mais poderosas de João Batista, João, após ser questionado pelos sacerdotes e levitas e afirmar que a sua identidade estava na palavra e que ele era a voz que clamava no deserto, no dia seguinte, João Batista está avistando Jesus Cristo vindo na sua direção. E nós, como mensageiros, precisamos compreender uma coisa: quando a mensagem ela é urgente, não dá para você chegar num canto e dizer assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não quero falar alto, que senão o irmãozinho da direita vai ouvir e ele vai saber que eu sou crente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Me perdoa, tá cochichando no teu ouvido, é porque tem um irmão aqui que eu já dei um mau testemunho. E se ele souber que eu estou pregando isso para você, meu irmão, não vai ficar bom para mim. João Batista não fez assim, meu irmão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem uns fariseus ali que estão muito preocupados com a mensagem. Deixa eu falar baixinho aqui, porque senão eles vão matar eu e o mestre. Não. Quando João Batista avista Jesus Cristo vindo na sua direção, eu creio que ele olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que eu venho falando. É sobre ele que eu estou preparando o caminho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que não negocia com o pecado. Eis o Cordeiro que não quer cuidar do teu pecado, mas do pecador. Eis o Cordeiro que tirou o pecado do mundo para que eu e você fôssemos salvos. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo para que hoje nós estivéssemos aqui adorando e exaltando o seu santo nome. Eis o Cordeiro de Deus que te faz levantar todos os dias. Eis o Cordeiro de Deus que te dá forças para vencer. Eis o Cordeiro de Deus que te sustenta pela mão direita e diz: não temas. Essa era a missão de João Batista, essa era a mensagem.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é este Cordeiro de Deus? Este Cordeiro é o sacrifício apontado por Deus para tirar os nossos pecados. Este Cordeiro é o mesmo que Abraão no Monte Moriá diz: Deus proverá o Cordeiro. Este Cordeiro é o mesmo que Isaías diz que seria imolado. Este Cordeiro é o mesmo que o apóstolo Paulo chama ele de o Cordeiro Pascual. Este Cordeiro é o mesmo que foi morto e que Apocalipse diz que ele foi morto desde a fundação do mundo. Este Cordeiro é o Cristo e este crucificado. Este Cordeiro, ele é a pedra de esquina da fé cristã. Este Cordeiro, ele é a raiz que sustenta o cristianismo. Este Cordeiro é o Cordeiro que veio para tirar o pecado do rico, do pobre, do branco, do preto, não importando a classe, porque a salvação não é apenas para um povo, mas para todos os povos. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. E deixa eu completar algo para você nessa noite. Jesus é o Cordeiro de Deus, suficiente para a sua vida, suficiente para a sua família, suficiente para a sua nação, suficiente para todo mundo, mas eficiente para aqueles que creem. Porque não é somente eu dizer que ele é suficiente, eu preciso que ele seja eficiente em minha vida. E ele só é eficiente na vida daqueles que creem, na vida daqueles que se entregam a ele. Jesus, ele é aquele ao qual nós devemos olhar para ele como nosso sacrifício e substituto, que levou os nossos pecados sobre a cruz, e declarar ao mundo: essa é a nossa mensagem. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo o mundo. É você olhar para alguém que está necessitado de algo e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que está para te livrar deste mal. É você olhar para alguém que está padecendo de dores e olhar e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está a curar as tuas dores, tratar as suas feridas. Se Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, meus irmãos, nós devemos ir a ele. Ou há algo muito profundo dos nossos dias. Hernandes Dias Lopes vai nos dizer isso em um dos seus livros, que se Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós devemos ir a ele, ou pereceremos. Se Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós precisamos ir e anunciar ao mundo, ou mais vidas irão perecer. Você entende aquilo que Cristo está falando para você nessa noite? Se ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, venha a Cristo, caso contrário, você irá perecer.